Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o One Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar prioridade para falar sobre as nossas estratégias de operação no mini dólar. Então eu vou falar de duas estratégias basicamente, que é o setup abertura e a estratégia flexbot. Do setup abertura eu vou mostrar para vocês aqui a atualização, né? Então o setup abertura foi atualizado com uma versão com desempenho ajustado para esse cenário de mercado atual. Tivemos algumas pequenas mudanças ali que melhorou muito o desempenho dessa estratégia. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês e compartilhar também. E também do Flexbot, que é o robô que eu tenho acompanhado com vocês aqui o resultado semanalmente. Vou acompanhar também como que foi essa semana e vou passar algumas instruções também para os usuários, né? Para quem comprou a estratégia e para quem está utilizando. Então, falando sobre essa parte das otimizações, nem sempre que a gente passa por uma otimização aqui significa que o robô estava tendo desempenho ruim antes. Mas eu tenho várias versões de cada robô, faço vários testes e sempre que eu consigo alguma coisa que vale a pena ali otimizar, que a gente vai conseguir um resultado melhor aplicando essa versão otimizada, que eu julgar necessário fazer essa alteração aqui no meu robô, né, que eu rodo aqui na minha conta, eu passo essa atualização para vocês também. E lembrando, né, que para quem fez a aquisição aqui, a estratégia é com pagamento único, um acesso vitalício à estratégia, e você não tem que pagar nada a mais por essa atualização. Então, todo mundo que fez a aquisição, está lá no grupo da estratégia ou está em contato com o suporte, é só entrar em contato lá e me chamar que eu disponibilizo essa versão atualizada das duas estratégias, beleza? Então, sem me alongar muito, eu já vou compartilhar com vocês aqui o setup abertura otimizado, que é a primeira estratégia que nós vamos falar. Então, essa semana eu já rodei aqui a versão otimizada do setup abertura. Na segunda-feira ele não operou, na terça e na quarta teve ganho, na quinta também não operou e na sexta fechou com ganho. Então foram 4 operações, todas as operações com um acerto. Então, a gente consegue ver aqui tudo que o robô fez. Bem poucas operações e todas com ganho, que foi só a primeira semana. Eu uso essa primeira semana para poder fazer aquela conferência, né, das ordens, para ver se está sendo lançada as ordens aqui igual no backtest, para a gente comparar e ter aquela certeza que o nosso backtest tem validade. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora do histórico de desempenho dessa versão atualizada, já vai ser um histórico em backtest. Então, nós temos aqui o backtest da versão otimizada do setup abertura, operando a partir do início do mês 10 do ano passado até os dias atuais. E vocês podem ver que praticamente aqui a gente pegou um dia com loss máximo, um dia de perda máxima, talvez não tenha chegado nem ser a perda máxima. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do que foi mudado da versão anterior para essa. Tem mudanças internas lá nos parâmetros, né, para poder ajustar bem ajustadinho ao cenário atual de mercado, mas o principal é que a versão anterior a gente tinha removido os aumentos de posições, tentando fazer as reversões mesmo sem ter que aumentar a posição. Só que isso teve muito prejuízo para a estratégia, porque o interessante dessa estratégia é que ela acerta, né, faz um ganho pequeno praticamente ali todos os dias. E quando ela erra, por exemplo, aqui teve 4 pontos negativos, deu R$ 200 negativo. Quando fez a reversão com o dobro de contratos, no caso aqui com 10 mini contratos, ela conseguiu tanto recuperar os R$ 200 que tinha perdido e ainda fazer um saldo positivo suficiente para fechar o dia com ganho. Para a gente ter essa curva aqui, ó, sempre ascendente, por mais que é pouquinho que ganha, mas todo dia ganhando um pouco, sem, né, tentando fazer o possível para não fechar nenhum dia negativo. E outra coisa que é importante falar também, por ser uma estratégia, né, que leva o nome ali de setup abertura, todo mundo espera que o robô já vai fazer a entrada a partir das 9 horas. Só que uma adaptação que foi feita, né, para esse cenário de mercado atual é isso. Nessa primeira hora ali, entre 9 e 10 horas, a gente estava tendo algumas instabilidades, né, alguns movimentos muito bruscos ali no mercado, e às vezes, mesmo que o robô acertasse a direção do mercado, nessa movimentação de muita oscilação, acabava fechando algumas operações no loss e aumentando esse valor de prejuízo, deixando difícil de reverter até o final do dia. Nós fizemos uma mudança para o robô fazer essa primeira entrada a partir das 10 horas e melhorou muito o desempenho do robô. Tanto que vocês conseguem ver aqui na curva, né? Fechou
muito tempo, né, mais aqui de 6 meses, quase 10 meses, sem ter praticamente nenhum dia de resultado negativo. Um fator de lucro muito alto, né, 3,2 de fator de lucro. E uma das mudanças que levou a gente a ter esse resultado foi justamente isso, mudar o horário de entrada do robô, ao invés de 9 horas, para entrar a partir das 10 horas, depois que abre ali o mercado das ações, né, lá nos Estados Unidos e as ações aqui no Brasil também. Então a estratégia fechou dessa forma, 84% de acerto, é apenas 7% de drawdown. Drawdown é a perda máxima que esse robô teve com relação ao seu capital, né? Então apenas 7%. Aqui a gente olhando o relatório completo, ele iniciou com saldo de 5 mil e chegou a 15 mil, então praticamente triplicou o capital. Em termos de porcentagem, retorno bruto, deu 241% de retorno bruto. Fator de lucro de 3,2, que é um fator de lucro muito alto. Aqui nós temos o resumo dos trades. Uma parte que eu gosto de olhar aqui para poder ter uma ideia boa de como que é a estratégia, é essa parte aqui, ó, o risco do robô. O drawdown máximo que ele teve, com um saldo, né, iniciando com capital de 5 mil reais, o máximo que ele teve de drawdown, de perda consecutiva, né, foi de 766 reais. Então, mesmo fazendo aumento de posições, mesmo sendo uma estratégia assim que é bem robusta, né, nesse sentido de ter vários dias de ganho, o risco dessa estratégia não está tão elevado assim. É lógico que o risco máximo programado no robô é maior que esse, mas esse aqui é o máximo que nós tivemos de perda nesse período de tempo que o robô foi avaliado. E aqui nós temos uma lista também, ó, trades com lucro, foram 122 operações com lucro, dando um total de 84%. Trades com prejuízo, foram só 23, dando um total de 15% de trades perdidos, sendo que o máximo consecutivo foram 3 operações consecutivas e o prejuízo máximo consecutivo foi de R$ 723, reais, sendo que o lucro total consecutivo, o lucro máximo consecutivo, foi de 1.645, mais do que o dobro do valor que teve de perda, nós tivemos de ganho consecutivo. Então, isso daqui eu disponibilizo, né, para todo mundo que já fez a aquisição. Se você ainda não adquiriu essa estratégia e quer adquirir também, vai estar disponível lá na minha loja para você fazer a aquisição. E daqui para frente, se ano que vem, se futuramente precisar de fazer outra atualização, você que está adquirindo agora também vai ter acesso. Você que já adquiriu no ano passado, no ano retrasado, que vem operando essa estratégia até hoje, você não tem mais custo nenhum com essa estratégia. Toda vez que eu atualizar, eu te envio sem custos adicionais a atualização desse robô também. Beleza? Então, dito isso, pessoal, apresentado aqui para vocês a versão atualizada do Setup Abertura. É a versão que eu começo a rodar a partir de segunda-feira também e vou vir acompanhando o resultado com vocês aqui, porque é uma versão que está valendo a pena, que está bem ajustada para o cenário de mercado atual. Beleza? Agora, na sequência, acompanhando com vocês aqui a estratégia FlexBot. Isso daqui já é operações reais mesmo, né? Não é backtest, são operações que o robô executou. E essa semana nós tivemos um cenário um pouco atípico também, né? Semana aqui do dia 17, a partir do dia 17. Nós tivemos, a segunda-feira nós tivemos uma perda. Na terça-feira, essa versão aqui pegou a parcial e saiu praticamente no 0 a 0. Mas teve alguns robôs que pegaram também uma perda aqui na terça-feira. Nós recomendamos, né, para a nossa base aqui, para ter bastante atenção nessa semana. Se quisesse, poderia até parar o robô para esperar a conclusão dessa semana, porque a gente nunca sabe, né, quando que vai ser só apenas 2 dias de loss e depois a sequência de ganho, ou se vai ser realmente o início de uma semana atípica. Mas, graças a Deus, aqui na sequência, na quarta e na quinta-feira, nós pegamos 2 dias de ganho máximo e na sexta-feira um ganho somente da parcial, mas que já deixou essa semana com saldo positivo. E algumas pessoas pegaram os robôs fazendo algumas entradas diferentes e eu até gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para explicar para vocês. Nós temos as estratégias com um parâmetro ali bem definido, e eu rodo também algumas variações. Às vezes muda uma pouca coisa ali no critério de entrada, pouca coisa no critério de saída. E se eu percebo que essa pequena diferença está dando um impacto grande a ponto de fazer com que essa versão, por exemplo, saia na parcial, enquanto outras versões tiveram loss,
eu passo essa recomendação de ajuste também. Então, para quem tem o FlexBot, independente se pegou um resultado igual esse ou até melhor do que esse, eu vou estar passando esse final de semana uma atualização para poder ajustar todos os robôs, né? Todo mundo que comprou a estratégia aqui, que está rodando aqui comigo, rodar a melhor versão que eu tenho aqui atualmente. O robô que eu estou tendo melhor desempenho com esses pequenos ajustes que a gente faz. Então, não é uma atualização da estratégia, uma atualização brusca, no sentido assim, né? A estratégia está tendo um mau desempenho, a gente precisa de atualizar. Não é uma atualização desse perfil, mas é uma atualização no sentido assim, tem mais de uma, né, estratégia com desempenho bom e tem uma delas que está com desempenho um pouquinho melhor que as outras. Inclusive até investidor que usa a estratégia aqui com a gente me passou esse toque: Juan, você já tentou fazer isso e isso no robô? Esse pequeno ajuste? Eu fiz aqui, gerei alguns testes e realmente vi que vale a pena. Rodei o robô com essa configuração um pouco diferente e se eu vejo que vale a pena, que eu vou aplicar essa alteração no meu robô, eu passo para vocês fazerem nos seus aí também, para a gente ter o robô bem ajustadinho, rodando todo mundo igual na medida do possível, para a gente ter o mesmo resultado, beleza? Então, esse foi o resultado da semana, dessa melhor versão que eu tenho rodando aqui. Desde o início, né, das operações, esse é o resultado. Esse período aqui, ó, que teve praticamente aqui um espaço curto aqui de 5 dias, 4 desses dias foram perdas, deixou o nosso histórico um pouco mais feio, né, com um drawdown elevado, mas nesse período a gente ainda não estava rodando a estratégia. Eu estava rodando aqui para poder testar, mas não tinha sido lançada ainda. A partir do momento que lançou, por mais que a gente consegue pegar aqui alguns dias de instabilidade, mas no geral, né, a estratégia tem sido bem lucrativa em termos de rendimento percentual também, surpreende bastante. Essa versão começou com saldo de R$ 2.000 e chegou a 7. Então, em termos de rendimento bruto, 294% de rendimento bruto. E isso levando em consideração todos os cenários, né? Porque esse robô não para. Mas para quem acompanha aqui no suporte, que recebe as minhas orientações, ficou de fora, por exemplo, desse período aqui. Então, veio de um longo período de ganho. Nós identificamos que nessa semana aqui tinha muitas notícias, final de mês, a gente já fez a avaliação dessa estratégia, sabe que geralmente no final de mês que ela tem os piores resultados. Então, nós recomendamos nossos clientes ficar de fora dessa semana e na semana seguinte que voltou, já pegou mais uma vez uma sequência de ganho. Então, essa estratégia está muito boa, a gente tem passado aqui para os nossos clientes como a opção, né, a primeira opção de escolha para operar, levando tudo em consideração, né, o risco-retorno, levando em consideração o desempenho que a gente tem conseguido com essa estratégia, então tem sido a melhor aqui da nossa loja, beleza? Então, pessoal, eu não gosto de me alongar demais, principalmente nesses vídeos falando sobre atualização, né? Senão fica muita informação e acaba ficando confuso. E o que eu quero ressaltar com vocês aqui para a gente poder encerrar o vídeo é que eu tenho a atualização do setup abertura otimizado. Pode me chamar lá no suporte para poder pedir essa atualização. E tem uma pequena atualização também, só para todo mundo estar com a mesma versão, a mais ajustada, do FlexBot. Então, se você adquiriu setup abertura ou FlexBot, me chama lá no suporte para eu poder te passar essas atualizações. E se você está vendo o vídeo e só tem uma das estratégias ou não tem nenhuma ainda e tem algum interesse, né, me chama lá no suporte também, que eu vou fazer o possível para poder te orientar, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a deixar tudo pronto para você colocar esse robô para rodar e os mesmos resultados que esse robô gera aqui na minha conta, na conta dos nossos clientes aqui diariamente, começar a gerar esses resultados na sua conta também e você começar a participar desse mercado de renda variável. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Agradeço muito a todos vocês que assistiram até o final, né? Se puder interagir no vídeo de alguma forma, deixando um comentário, deixando um like, compartilhando esse vídeo com alguém que você sabe que se interessa também por esse tema, né? De operações automatizadas aqui no mercado financeiro. Vai ser de muita ajuda para o crescimento do canal. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.